Quinta-feira, 10 de julho de 2025, Dia Mundial da Pizza. E você confere no seu Rede Alto Tietê News. Trump impõe tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Dólar tem maior alta em mais de um ano. No Resenha você fica sabendo tudo sobre o Mundial de Clubes e a volta do Brasileirão. Tudo isso e muito mais agora no seu jornal. O governo brasileiro reagiu com firmeza ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. A medida, que passa a valer a partir do dia 1º de agosto, é a mais alta entre os 22 países já notificados por Washington. Em carta enviada ao presidente Lula, Trump justificou o aumento das tarifas alegando um desequilíbrio comercial e acusou o Brasil de violar a liberdade de expressão de empresas americanas. O republicano também atacou diretamente o Supremo Tribunal Federal e saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando seu julgamento de caça às bruxas e vergonha internacional, como a gente já tinha falado aqui no jornal, né? A decisão causou uma forte reação no setor produtivo e entre analistas internacionais, que apontam motivações políticas e ideológicas. A Confederação Nacional da Indústria afirmou que não há justificativa econômica para a medida, enquanto o presidente Lula declarou que o Brasil é um país soberano e que responderá à altura com base na lei de reciprocidade econômica. Trump também ameaçou aplicar uma tarifa adicional de 10% a todos os países do grupo BRICS, acusando-os de tentar minar a influência do dólar. Segundo ele, essa ofensiva contra o bloco pode acontecer muito em breve. Tanto que se deve a rumores, que estava querendo se criar uma moeda ali para o BRICS, aí o Trump sentiu, Vamos ver. Especialistas também avaliam que Trump está usando a política tarifária como uma ferramenta de pressão diplomática eleitoral, repetindo uma estratégia já adotada em outras ocasiões. O governo brasileiro, por sua vez, promete adotar medidas firmes para proteger a economia nacional. Seguimos acompanhando os desdobramentos desse embate comercial e político entre o Brasil e os Estados Unidos. E a reação do mercado financeiro brasileiro foi imediata após o anúncio do presidente dos Estados Unidos. O dólar disparou nessa quinta, passando dos 5,62, o maior valor em mais de um ano. Na quarta-feira, a moeda já havia fechado em alta. Hoje subiu mais 1,81% na abertura, enquanto o Ibovespa recuou com força, refletindo a incerteza dos investidores. O temor do mercado é que as tarifas impactem os preços dos produtos e insumos, pressionando a inflação global, podendo adiar cortes de juros nos Estados Unidos. Com o cenário político pesando sobre a economia, analistas alertam para os riscos da escalada nas tensões comerciais entre os dois países e os possíveis impactos sobre a atividade econômica brasileira. Agora vamos vir aqui para o Brasil, a pauta é a cidade de Guarulhos. A Guarda Civil Municipal capturou um traficante foragido da Justiça durante um patrulhamento preventivo na Vila Paraíso na noite da terça-feira. O suspeito foi abordado na Rua 4 por agentes do Canil da GCM. Sem documentos e com informações contraditórias, ele levantou suspeitas por estar em uma área conhecida pelo tráfico de drogas. Levado ao 4º distrito policial, a identidade do homem foi confirmada por meio de digitais. Contra ele também havia um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes. A prisão foi registrada e o foragido permanece à disposição da Justiça. Agora, olha, um acidente impressionante foi registrado por câmeras de segurança na cidade de Mogi das Cruzes. Um motociclista girou no ar após bater em um carro, caiu de pé e saiu andando. As imagens mostram o momento exato em que o carro faz uma conversão e a moto, que vinha na outra direção, atinge a lateral do veículo. O motociclista é lançado no ar, desliza pela lateral do carro e surpreendentemente cai em pé. Em seguida, mancando, ele caminha até a calçada e se senta. O acidente aconteceu na noite de terça em uma esquina considerada perigosa por moradores e comerciantes da região. Segundo o dono da clínica que gravou as imagens, acidentes entre carros e motos são frequentes no local. A Prefeitura de Mogi informou que vai analisar o cruzamento e estudar melhorias na sinalização para reforçar a segurança da via. Apesar do susto, ninguém se feriu e o SAMU não chegou nem a ser acionado, gente, olha que coisa.
Bom, e no próximo bloco você fica por dentro da 8ª Festa Sertaneja de Suzano. E mais, veja como ficará o tempo para amanhã. Fique aí que a gente volta já já. Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. Vem aí a 8ª edição da tradicional Festa Sertaneja de Suzano, que acontece entre os dias 11 e 13 de julho, nesse final de semana. O evento promete reunir cultura, fé, gastronomia e muita música para toda a família. A programação inclui santas missas, bingo, barracas com comidas típicas, parque de diversões, atividades culturais e grandes shows com artistas da região. Entre os destaques deste ano estão Lucas Miranda, Cláudia Oliveira, Johnny Lua, João Gustavo e Alan, além de Marcos e Bueno. No domingo, o público vai poder participar do tradicional almoço sertanejo com costela de chão e música ao vivo. A festa termina com um show de prêmios que dará 4 chances de ganhar. Os cupons já estão à venda. A festa sertaneja será realizada na paróquia São Judas Tadeu, na rua Mário Candelária, número 40, no Jardim São Bernardino, em Suzano. Com entrada franca, se você quiser mais informações, você pode ir lá no Instagram, ó, tá? @paróquia São Judas Tadeu Suzano, tudo juntinho, viu? E boa festa para vocês. Agora, olha, a pauta é interessante. Envelhecer com qualidade de vida é um novo desafio do século XXI, né? Principalmente que a população tem ficado mais velha, né? E tem nascido menos pessoas e a população está ficando mais velha. Então, a gente tem que se adaptar, né? E ela está envelhecendo rapidamente. Mais de 1/3 da população já tem 50 anos ou mais, segundo o IBGE. Nossa, ó, e com a expectativa de vida aumentando, cresce também a busca por formas mais saudáveis e felizes de viver essa nova fase da vida. Estudos renomados, como o da Universidade de Harvard, mostram que ter conexões sociais sólidas é o principal fator para garantir a longevidade e o bem-estar. Já a solidão, segundo a OMS, pode ser tão nociva quanto fumar 15 cigarros por dia. Que coisa, hein? Levando o risco de depressão, doenças cardíacas e até a morte precoce. Nesse cenário, o Brasil também apresenta soluções inovadoras. Um exemplo é Co-Housing Bem Viver, um projeto idealizado por um grupo de amigos com mais de 50 anos que decidiu apostar na vida comunitária com autonomia. A vila, que será construída na cidade de Mogi, terá 30 casas térreas de até 110 metros quadrados em um terreno de 60 mil metros quadrados, cercado por natureza. Nossa, vai ser tudo de bom. O local vai ter ainda espaços coletivos como refeitório, salão multiuso, piscina coberta, sala de ginástica, ateliês e lavanderia comunitária. Então, mesmo quem for sozinho ali, vai ter um ambiente que vai conviver com muita gente, né? Tudo pensado para estimular esse convívio, o apoio mútuo e a sustentabilidade. O projeto é gerido de forma coletiva, com decisões tomadas por consentimento, usando um método chamado sociocracia. Quem sabe não dá para adotar isso em outros lugares também, né? É um modelo que valoriza a inteligência coletiva, promove a harmonia e distribui a liderança. Uma alternativa que mostra que envelhecer pode ser também sinônimo de recomeçar, com saúde, companhia e propósito. Agora, olha, vamos de previsão do tempo e ver como vai ficar o tempo amanhã. Em Mogi, o dia começa com neblina e tempo frio. No decorrer do dia, as nuvens se dispersam e o tempo tende a esquentar. Mínima de 10 graus e máxima de 22.
Já na cidade de Ferraz de Vasconcelos, o cenário é o mesmo, com mínima de 11 e máxima de 22 graus. Oi, Manu, tudo bem? Olha, nós estamos aqui em mais uma semana, dando sequência aí nessa saga dos signos e enfatizando muito, sabe o quê? O lado sombrio de cada um. E essa semana nós vamos falar sobre o lado sombrio de um dos tão temidos signos do zodíaco, os geminianos. Pois é, Gêmeos, Manu, é aquele que encanta na conversa, seduz na lábia e promete mundos e fundos, até que simplesmente desaparece. Sim, some tanto que às vezes nem ele sabe onde ele está. É inconstante, disperso e vive no próprio caos mental, viu? Começa 1000 projetos, se interessa por 1000 assuntos, mas nem sempre ele termina, tá? Gêmeos tem aquela energia que nunca para. Fala muito, pensa mais ainda. E às vezes acaba ficando superficial. Não por maldade, mas porque simplesmente ele quer viver tudo ao mesmo tempo. Tem os muito quietos, mas tem os que são mais falantes, mas geralmente são mais quietos. Quem entende, ama. Quem não entende, acha que é bipolar. E não é de pensar diferente, né? Venhamos e convenhamos. Bom, semana que vem eu estou de volta para nós darmos sequência no lado sombrio. Agora, falando de Câncer, então, canceriano, semana que vem nós temos um encontro marcado aqui em mais um Desenrolando no Rede Alto Tietê News. Te espero, hein? Tchau, tchau. E no próximo bloco você confere tudo sobre o Mundial de Clubes e a volta do Brasileirão. Fique aí que eu já volto com Resenha na Rede. Agora eu vou te mostrar algumas opções para você trocar o seu carro na Kia Vig. Começando pela Sportage, nova Sportage 1.6 Turbo com design inovador tecnológico, tá? Híbrido, 180 cavalos, 27 kg de torque, isento de rodízio, porta-malas generoso de 570 litros com acionamento eletrônico, versão única, exclusiva com acabamento de marca Premium. Teto solar duplo panorâmico com câmera 360. E nós temos também o Stonic 2025 SX, versão única com motor 1.0, 120 cavalos, híbrido, isento de rodízio, com números aproximadamente entre 12 e 17 na cidade e 18 e 24 na estrada. Porta-malas generoso de 325 litros. Bongo, utilitário nas versões com ou sem ar-condicionado. 2.5 turbo diesel, 130 cavalos, 4x4, tecnologia com taxas de menos poluentes e líder do segmento. Tem o seu usado? Traz, porque aqui você terá uma avaliação ótima. Inclusive, você pode fazer a entrada facilitada. Kia Vig, o movimento que inspira. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. Quinta-feira é dia de falar de muito esporte por aqui, olha, porque o Mundial de Clubes está acabando, mas tem Brasileirão, tem as competições nacionais voltando. Então tá no ar seu Resenha na Rede. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo certo, Manu? Lucas, reta final aí do Mundial de Clubes, né? Pois é, foi bom enquanto durou, né, Manu? Sim. Teve muito futebol aí, praticamente todos os dias da semana, foi diminuindo e agora já temos os resultados das semifinais e temos a final definida. O Brasil até que chegou longe e, surpreendendo a muitos, o Fluminense foi quem chegou mais longe. E apesar da campanha forte, acabou sendo superado pelo Chelsea, perdendo por 2-0 nessa semifinal. Então, tivemos a lei do ex, que eu comentei na segunda-feira, aparecendo em dose dupla. Porque o João Pedro foi quem abriu o placar para o Chelsea, com um golaço ali, chutando no ângulo.
e depois ele novamente com mais um golaço, bola que bateu no travessão, bateu no chão ali, estufou as redes do Fábio, ele não teve nem chance de defender. Então tivemos o garoto estreando aí em grande estilo, né? Ele já tinha entrado em campo contra o Palmeiras, mas contra o Fluminense, aí sim foi titular e pôde colaborar aí com seus primeiros gols pelos Blues. Ele voltou no momento certo. Nossa, para o Chelsea. O pessoal estava, principalmente os brasileiros, diminuindo assim o Fluminense, né? Tanto que ele era o último favorito que seria, né? Que a gente estava comentando. Porém, as pessoas falam assim, não tem como, o time brasileiro era o Chelsea, né? Ele ia ganhar. Só que quem fez os gols foi um brasileiro. Exato. Entendeu? E assim, enquanto o pessoal fala que os times europeus não tiveram descanso, não tiveram férias e tá no meio de temporada, os times brasileiros levaram... Olha, se você comparar o time do Fluminense e o time do Chelsea, tanto em estrutura, na riqueza do time, né? Vamos falar assim. O Chelsea tem jogador que, para comprar, a gente fala que é um troquinho, né? Então, por exemplo, a folha salarial do Fluminense inteira é o salário do Mbappé anual, tipo, e sobra, sabe? Então, o Mbappé sozinho vale mais que o Fluminense inteiro. Vamos colocar assim, era algo que foi discutido, né? A questão financeira dentre os semifinalistas era uma coisa assim absurda, porque o Real Madrid bem disparado na frente, aí PSG e Chelsea ali próximos e o Fluminense muito abaixo. Então, se tem uma discrepância aí, a gente já pode começar a falar na estruturação. Pois é. Porque chega a ser... As pessoas falarem que por falta de descanso, né, algum jogador... Chega a ser, se todos os times estivessem por igual, tivessem uma estrutura igual, não tivessem problemas como aqui tem no Brasil tantos, mas pelo menos o Fluminense volta bem. Olha, as pessoas falam, só abrir um parênteses aqui, tá? As pessoas falam muito da taxação dos impostos no Brasil, mas o Fluminense, ele ganhou 330 milhões ao longo vai vir, né, ao longo do Mundial de Clubes, mas ele vai deixar 100 milhões lá nos Estados Unidos. Vai receber ali praticamente metade, né, do que foi ganho, então é uma outra questão, né? Ali é imposto retido na fonte mesmo, já deixa por lá. Mas vai fazer a diferença aí, e o Fluminense volta bem, né? Assim, acho que volta fortalecido. O Renato Gaúcho provou ali, nossa, como técnico, acabou se destacando, né? Assim, ele mostrou um entrosamento que a gente às vezes não conseguia desligar ele um pouco do Grêmio, né? Assim, então, tinha muita cara do Grêmio ainda, né? Exato. Mas deu muito certo. O Fluminense acabou representando bem o país. Sim, e o Fluminense ele vem bem sob o comando do Renato, né? Quando ele chegou, o Fluminense viu uma situação difícil no Brasileirão. Figurava na zona de rebaixamento, não tinha muita perspectiva, tinha muito jornalista apontando que o Fluminense seria rebaixado, que pelas circunstâncias ali... Bom, mano, e a gente vê essa campanha do Fluminense no Mundial, é verdade que na fase de grupos não foi aquela coisa que encheu os olhos, né? Mas fez o necessário para se classificar. Então, foi um jogo interessante contra o Borussia, depois conseguiu ali as vitórias contra o Hyundai e também contra o Mamelodi Sundowns, e aí avançou. E já no mata-mata, eliminou simplesmente a vice-campeã da Champions League, que é a Inter de Milão, com um bom jogo. E aí depois o Al Hilal também, que simplesmente tinha eliminado o Manchester City. É um time qualificado aí com muitos jogadores que vieram do futebol europeu. E aí, contra um Chelsea embalado, fica difícil. Porque, querendo ou não, Chelsea terminou a temporada em alta também. Fez ali uma reta final muito boa na Premier League, terminou em 4º lugar, conseguindo ali a classificação para a Champions League da próxima temporada. Foi campeão da da Conference League, é um campeonato ali abaixo da Europa League. Então o Chelsea veio nesse período ali de adaptação com o Maresca, com muitos jovens, em crescente. Então o Pedro Neto já teve um destaque muito grande, o João Pedro, que acabou de chegar, também foi muito bem. E aí temos uns nomes ali até mais conhecidos ou até criticados por alguns brasileiros, como por exemplo o Cucurella, que é um lateral esquerdo ali da seleção espanhola, que já tinha brilhado na Euro e agora também irritou muito tanto palmeirenses contra os torcedores do Fluminense. E aí a gente viu o Chelsea conseguindo se impor e sair com essa classificação
para a grande final. Mas olha, o Fluminense até que saiu bem no 2-0, porque já puxando, né, teve time aí que perdeu de 4, né? Pois é, e assim, interessante desse jogo é que se aquele pênalti ali é marcado, a gente podia ver a história se desenhar de uma forma diferente, né? Não sei, é um lance que no Brasil muito provavelmente seria marcado pênalti, mas acaba que ficando um pouco sem critério, né? Aí foi um lance que gerou muito debate, mas o Chelsea passou e aí o Fluminense volta para casa, mas volta em alta. Mas eu tava falando, olha, do PSG Real Madrid, que o Real Madrid não fez nenhum golzinho e foi embora com 4 e tomou 4 gols. E em mais um jogo que tivemos a lei do ex que poderia aparecer, né? Que tivemos o reencontro aí pela primeira vez entre Kylian Mbappé e Paris Saint-Germain, depois de tudo aquilo lá que envolveu a saída dele, toda aquela polêmica. Mas em campo, o PSG não quis nem saber de nada, não quis saber de Mbappé, não quis saber de Vinícius Júnior, foi para cima e venceu por 4-0, como você bem destacou. O Paris Saint-Germain começou muito forte, logo nos primeiros minutos, abrindo o placar com Fabian Ruiz, meio-campista espanhol. E aí depois, cerca de 2 minutos, o Dembélé já foi e marcou o segundo da equipe parisiense. E aí, novamente, o Fabian Ruiz ali, ainda antes dos 20 minutos da primeira etapa, já impôs aquele 3-0 no placar. Aí tivemos um Real Madrid assustado, né? Vinícius Júnior errando muito, o próprio Mbappé errando muito, tentando ali dribles, mas não conseguindo. Nossa, e ele tava assim frágil, fazendo manha, tudo. Pois é. Ele não tava bem naquele jogo. Um destaque, o PSG, ele é uma característica, né? No começo do jogo, ele tenta chegar com tudo, assim, para marcar. Isso desestabiliza o outro time. É uma equipe, né? Exatamente, que consegue sufocar. Desde os tempos do Barcelona, o Luiz Henrique adota muito esse estilo coletivo ali do time, então é um time muito rápido, um time que joga em transição. Eu falei na segunda-feira, temos ali um ataque muito forte, mas também um meio-campo bem estruturado e uma defesa que é muito rápida, que apesar de não estar contando com o Pátio e com o Lucas Hernandes, que foram suspensos ali por 2 jogos, tinha o Beraldo fazendo uma função muito boa ali ao lado do Marquinhos. Então, não sentiu essa diferença ali da mudança e pôde aplicar seu jogo e aplicar uma goleada simplesmente no Real Madrid. O Fabian Ruiz marcou 2 vezes. O Dembélé, ele é um jogador ímpar, na minha opinião, faz toda a diferença. E assim, acabou definindo ali no primeiro tempo, depois no segundo tempo teve ainda um quarto, Sim, né? Teve tempo do Gonçalo Ramos marcar o último ali. Para o Real Madrid tentar se acender, ele teria que ter, no primeiro tempo, tentado fazer um gol, para depois correr atrás de 2 gols aí no segundo tempo, mas não teve chance. Exatamente. E aí, é o que a gente até comentou nos bastidores. O PSG hoje é um time pronto, um time bem estruturado, com boas peças no time titular e reserva. E aí, para o lado do Real Madrid, vem aquela hora da reformulação. Real Madrid pode ter a saída do Rodrigo, por exemplo, brasileiro que já foi grande destaque do time, mas hoje figura muito no banco de reservas, ou até mesmo nem é relacionado. Então, as informações que chegam é que ele deve definir seu futuro ali lá pela próxima semana, mas o Real Madrid segue ali aberto a negociar. Vamos ver se a gente vai ter menos um brasileiro no Real Madrid ou se ele vai seguir escrevendo a sua história na equipe merengue. Isso. E domingo é a final, então? Exatamente. Já domingo, aquele horário nobre que a gente conhece, às 4 da tarde, teremos a decisão entre Chelsea e PSG. Jogo valendo aí, então, a taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Primeira edição desse novo formato do torneio. Isso. Olha, eu tô torcendo pro Chelsea. Mas eu acho que vai dar o PSG. Eu também agora acredito que deu o PSG. Eu até tinha ficado no muro ali na segunda-feira. Falei, não, talvez o Real Madrid agora vai querer ir para cima para fechar a temporada com título. Não foi o que aconteceu. Eu acho que o PSG vem para fechar com chave de ouro essa temporada histórica, a melhor dos 54 anos da equipe parisiense. Até aqui. Aí segunda-feira a gente comenta aqui, né, como é que ficou. Mas vamos então acender de volta os campeonatos internos. Brasileiro já vai ter rodada dos times paulistas no domingo, né? Sim, na verdade já começamos no sábado, já com o jogo entre Flamengo e São Paulo, jogo que acontece às 4h30 da tarde, jogo no Maracanã. Então já teremos as torcidas aqui matando a saudade dos seus times e um jogo já que começa daquele jeito, né? Reedição de final de Copa do Brasil na tela aí do pessoal, dos amantes do futebol. Não é Mundial de Clubes, mas é um jogo que promete bastante. Sim. Porque o São Paulo vem ali dessa reestruturação, tivemos a demissão
do antigo técnico, né, o Zubeldia, chegada do Crespo, ficou esse tempo ali preparando a equipe. Já o Flamengo chega do Mundial, teve um tempinho de descansar, né? Veio daquela embalada de poder ter vencido o Chelsea na fase de grupos ainda. E aí a gente vai ver como que essa equipe se comporta no Campeonato Brasileiro, né? Isso. Aí domingo tem Corinthians, né? Exatamente. Aí domingo, depois da final, ó, dá para assistir os dois jogos. Sim. Às 7 da noite, Corinthians enfrenta o Bragantino na Neoquímica Arena. E um jogo, ó, que fica marcado pelo primeiro desde a implantação daquela biometria facial na entrada. Então, o pessoal lá do Fiel Torcedor, do Ingresso Corinthians, todo mundo só vai conseguir entrar com a biometria facial ali cadastrada. E é bom Então, isso, acaba sendo uma segurança, né? Às exatamente. vezes até quando tem confusão, alguma coisa, agora tá todo mundo identificado, né? Pois é, e é uma ação ali que acaba ocorrendo muito para impedir o cambismo, né? A gente sabia que tinha muitos que acabavam vendendo ali para fora. Agora, por enquanto, não tem como o fiel torcedor ali, quem tem, né, um sócio torcedor do Corinthians, comprar o ingresso e transferir. Tem então, isso, né? agora é realmente só o nominal. O dono ali da conta, o dono do fiel torcedor, é quem vai poder entrar na arena. Olha. Vamos ver como é que fica, né? A expectativa, a gente não sabe ainda como vai ser até o momento, né, do jornal. Tínhamos ali ingressos disponíveis em vários setores ainda, como o Sul, que era um dos que rapidamente esgotavam antes. E aí a gente vai ver como que fica esse público para domingo. Fica naquela expectativa também como que vai funcionar, né? Ah, então olha, segunda-feira a gente tem bons jogos, pelo menos para comentar aqui, né? Exatamente, Manu. Ah, e pro pessoal que ficou na dúvida, o jogo clássico, né, entre Santos e Palmeiras foi adiado aí justamente por conta do Mundial de Clubes. Verdade, o Palmeiras já caiu tem um tempo, até poderia ter jogado por conta ali, né, de como foi com o Flamengo, mas foi um pedido ali que partiu do Palmeiras, foi acatado e aí o jogo passou para outra data que ainda vai ser definida. Isso. E já tem a tabela da próxima rodada? Da próxima rodada ainda não. Essa aqui é a 13ª rodada. Seguimos ali vendo como que vai ficar nessa definição e aí sim depois a gente passa pro pessoal certinho como que vai ficar essa classificação. Ah, então tá bom. Então, olha, segunda-feira você tá de volta aí pra gente comentar ainda o Mundial de Clubes. Sim, os é verdade. últimos comentários aí, depois só daqui 4 anos, né? Exatamente. E a gente vai falar também do Brasileirão e de esporte que tem aqui na região, né? Com certeza, mano. Esporte que não vai faltar. Segunda-feira a gente tá de volta. Isso. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para vocês. A reapresentação desse jornal é às 7h30 da manhã. Vai lá no nosso portal, olha, conhece que tem as notícias por lá. O YouTube da TV, você já sabe, tem programação da Rede Alto GT. Você já está inscrito? Não? Então vai lá e se inscreve, viu? Porque aí você fica por dentro de toda a programação. O Instagram, a gente tem todos os bastidores lá, né? Todos os vídeos, algumas notícias também. Então segue a página também da Rede Alto GT no Instagram. Eu te espero amanhã. Até mais.